Queridos irmãos e irmãs, em Nosso Senhor, como anunciamos no começo, estamos iniciando a 4ª semana da Páscoa, cujo tema é sempre o mesmo: o pastor Jesus, como acabamos de ouvir no Evangelho. Eu sou o pastor das ovelhas. Olhando para aquele vitral, nos quadros da esquerda, de quem está olhando em cima, vemos Natal, a estrela, a mãe do Senhor, e o Senhor reclinado na palha do coxinho. Então, significa, aquele que é o pastor é também o alimento do rebanho. Aquele que nasceu para ser pastor, nasceu para ser a pastagem do rebanho. Eu dou a minha vida para o rebanho. Eu sou o pasto do rebanho. Ora, todos sabemos que o rebanho só progride se tiver pasto e água, e o cuidado do pastor. 3 coisas são necessárias: cuidado, pasto e água. Quem comer do pão que eu vou dar não morrerá. Quem beber da água que eu lhe der viverá eternamente. Porque o pão é o próprio Senhor, o pasto é o próprio Senhor, que foi colocado na manjedoura. Manjedoura significa coxo, onde se põe a comida do gado. O pastor é pastagem. Está lá no Salmo 23. Ele me leva a pastar por um pasto verdejante. Ele me dá uma água viva, que é seu espírito. Então, irmãos e irmãs, neste 4º domingo, na 4ª semana da Páscoa, devemos levar a indagação: como é que eu ajo, como é que eu vivo, enquanto membro ou membra do rebanho do Senhor? Que tipo de rebanho que eu sou? Porque um rebanho rebelde se perde, se tresmalha, perde o pasto, perde a água, é atacado pelos ladrões e pelos lobos, foge do cuidado do pastor. É claro que todos nós que vivemos aqui no Centro-Oeste não conhecemos nada de criação de gado miúdo. O Oriente vive do gado miúdo, cabritos e carneiros. O gado miúdo é muito frágil, não é bravo. Então, ele precisa de cuidado. Cuidado significa redil, que é o curral do gado miúdo, água e pasto. Sem isto, o pastor perde todo o seu rebanho. Perde para os lobos, perde para a fome, perde para os ladrões, perde para a morte.
Então vejam claramente as palavras de Jesus: eu sou o pastor do rebanho. Porque Deus deu a Jesus o seu povo, que em todas as páginas da Bíblia se fala da criação de gado miúdo. Abraão, Isaac, Jacó, os seus filhos, todos foram pastores. Toda a cultura semita é pastoral e pastoril. Vivem da lã, do leite, da gordura e de tudo que o rebanho produz. Sua grande riqueza é o rebanho. E quanto mais numeroso o rebanho, é sinal de que o pastor é bom. É bom. Cuida. Ora, todos vocês estão sabendo que hoje em dia, depois da Covid, qual foi o verbo que se impôs? O verbo cuidar. Cuidar dos idosos, cuidar das crianças, cuidar dos jovens, cuidar um ao outro. Ora, esse verbo não é recente. Ele é tão antigo quanto a Sagrada Escritura. Porque Deus é um pastor que cuida do seu rebanho, lhe dá pasto, água e cuidado. Que é o que nós cantamos no Salmo 23. O Senhor é o pastor que me conduz, Ele me leva a águas frescas, me dá pasto verde, me põe a comer na sua mesa, me livra do inimigo. Dessa celebração de hoje, todos deveríamos sair daqui convencidos de decorar o Salmo 23, como decoramos o Pai Nosso. Quem sabe assim, vamos ser ovelhas, rebanho dócil, ao cuidado do pastor. Jesus é categórico: eu sou o pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Nós conhecemos o nosso pastor? Conhecemos? Nos deixamos conduzir por ele? Aceitamos a pastagem que ele nos dá? E produzimos o que ele pede? O produto do rebanho é a riqueza do pastor. Portanto, o pastor vive do leite, da carne, da lã, do couro do rebanho. É o grande produto do rebanho. Se vestem com a lã, fazem queijo, coalhada e manteiga do leite, e a carne gostosíssima assada na brasa. E o couro, vestimentas, armas, suportes, tapetes, arreios, etc. O rebanho é a riqueza do pastor. Por isso o pastor dá a sua vida para o seu rebanho, e ele mesmo se torna o pasto para o seu rebanho. Por isso, naquela noite que ele nasceu, não tendo casa para acolhê-lo, quem o acolheu? Um coxinho cheio de feno, como está representado lá no vitral da esquerda. Jesus repousando no coxo de pastagem, porque ele é o pasto
e nasceu pastor, aquele que dá pasto. Essa é a lição de hoje. Então a pergunta é muito simples: como é que eu lido com o meu pastor? Qual a disposição que eu tenho de segui-lo? E de receber o que ele me dá. Eu dou a minha vida para o rebanho. Dou a minha vida. Todo domingo, o presidente da celebração te apresenta um pão partido e diz: Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ora, o cordeiro é fruto do rebanho. Ouvimos a segunda leitura. Quem é que está no centro da glória celeste? O cordeiro imolado em cima do trono, cercado de milhões de fiéis vestidos de branco e levando a palma da vida eterna na mão, que é a igreja, que somos nós, essa multidão de fiéis na terra inteira. Somos aquela multidão que João viu no trono celeste, em volta do Cordeiro, que deu a sua vida para o rebanho. Então, o tempo da Páscoa, irmãos e irmãs, quer nos ensinar de como viver como rebanho do Senhor. Dias atrás, a Igreja Católica elegeu um novo sucessor de Pedro para ser o bispo de Roma, um frade agostiniano que se chama Roberto Francisco, que adquiriu o nome de Leão. Muitos estranharam porque não conhecem a história da igreja, mas Leão é o nome de Cristo. Toda terça-feira nós exorcizamos a comunidade dizendo: venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, leão é o título de excelência de Jesus, o vencedor da tribo de Judá. Então, a escolha do nome foi muito feliz. E depois sabemos que o século XX começou com o Papa Leão XIII. Começando o século XXI, porque estamos no começo, então aquele eleito escolheu o nome de Leão XIV. Com isso, irmãos e irmãs, ele foi eleito para ser o quê? Pastor da igreja de Roma. E hoje ele vai tomar posse da diocese de Roma. E como bispo de Roma, por força de São Paulo e São Pedro, ele também é um bispo para toda a igreja. A palavra bispo significa vigilante, sentinela, aquele que leva o cajado de pastor. O cajado do pastor serve para quê? Para defender o rebanho, para guardar o rebanho, para atacar os lobos, para levar o rebanho para o pasto e para trazê-lo de volta. Então, que as lições, irmãos e irmãs, do pastoreio de Jesus nos ajude a ser ovelhas dóceis ao seu ministério
de salvação. Quem se deixa conduzir pelo pastor vai chegar na vida. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe. Como hoje coincidiu com o Dia das Mães, então uma palavrinha sobre as mães. Grande parte de nós, nossas mães, já estão descansando, certamente recebendo a recompensa do Deus justo. Então, as mães que estão aqui, a maioria são jovens, portanto estão no pleno serviço, que só termina quando ela despachar seus filhos, para cada um seguir seus passos. Nenhuma mãe pode reter filhos. Todo filho retido morre, seja no útero, seja em casa. Hoje existe uma certa cultura de marmanjos criados ainda de pendurados na mãe, que é uma cozinheira barata, uma doméstica sem preço e trabalho para cuidar de marmanjo criado. Isso é uma vergonha para nós católicos. O filho criou, anda com seus pés, tchau. Vai com Deus, vai com Deus. Está bem claro no Evangelho de Mateus. Quando a mãe do Senhor veio buscá-lo, o que ele disse? Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Foi mal criado? Não. Minha mãe já fez a parte dela, tchau. Segue o seu exemplo, procura apoiá-la, mas não volte atrás. Este papel é próprio das mulheres. Imagine se você não dá à luz do seu útero, você mata seu filho. Então a mãe aprende desde cedo a perder o filho, isto é, separar-se dele. A tesoura, elemento essencial no parto. Senão o bebê perde a vida. Todos os filhos precisam da tesoura. Toda casa deve ter uma tesoura para cortar o umbigo. Hoje no hospital, infelizmente, parto virou operação. Que desgraça. Parto é vida. Mas em todo caso, os filhos têm que andar com seus pés. Não deixe ele voltar para casa. E não vá para a casa dele. Quanto casamento arruinado quando os pais vão morar com os filhos. Isso na igreja inteira. Esse mau costume. Criou seu filho, pôs ele no chão, ele anda com os pés, tchau. Vai descansar, vai aproveitar a vida, teu filho está criado, tchau. Porque nós estamos lidando hoje mais do que nunca com essa grande problemática. Então, qual é o desafio para os pais e mães? Cria a tua menina disposta para casar. Casamento faz parte da vida. Não é tradição, é necessidade. Casar e gerar filhos. Esta política de um filho só é diabólica. Diabólica. Daí a pouco o casal não tem o que fazer, porque já criou o filho, é um só. E ele não aprendeu a ter irmãos, que pena. Não aprender a ter irmãos, como é que ele vai viver como cristão? Se não sabe ser irmão?
Coitada das catequistas que vão fazer isto para ensiná-lo a ser irmão, porque ele não tem irmão. No convento é uma coisa calamitosa quando um candidato é filho único. Não dá conta, porque no convento somos todos irmãos. E ele não dá conta, porque não aprendeu em casa, porque não tinha irmãos. Pediu, mas não ganhou. Então coloquemos, irmãos e irmãs, algumas interrogações do exercício da maternidade. Dar filhos, dar irmãos, casar-se, faz parte. Não podemos seguir certas políticas que não são da igreja, como esta, por exemplo, de um filho só. O governo não presta, eu vou ter que sofrer o cão para dar tudo. Não, eleja um bom governo, não vai te faltar escola. Então as mães são encarregadas de formar as futuras mães. Ninguém melhor do que uma mulher para fazer outra mulher. Você não acertou, não deu certo, acontece, nós todos somos no chão. Mas não obriga tua filha a te copiar. Quem sabe ela acerta. Quem sabe ela viva até a morte com seu marido. Então, dentro da casa católica não se fala mal da vida conjugal, porque é um sacramento, é o primeiro dos sacramentos. Só depois vem o batismo. Nunca falar mal da vida conjugal. Por mais infeliz que você tenha sido na tua vida conjugal, como acontece conosco. Muitos de nós somos infelizes, mas nenhum padre pode falar mal do ministério sacerdotal. Por mais infeliz que ele seja, doente, fraco, bobo, e tantas outras coisas, porque a ordem é um sacramento, Deus instituiu. Então, que as nossas meninas sejam conduzidas para a plenitude da vida feminina, aberta para o casamento, aberta para filhos, para este serviço essencial. Senão o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar um asilo de velhos, padres e fiéis, porque não teremos filhos. E não compete aos padres de gerar filhos, nós geramos na pia batismal. Os filhos são de vocês. Então prestem atenção. Sigamos o pensamento da igreja, que tem um novo pastor, que o Senhor o assista, para que seja grande como o Papa Francisco, incômodo como o Papa Francisco, e que não sofra o que ele sofreu. E vamos, irmãos e irmãs, então, colocar neste altar todas as nossas mães, principalmente aquelas que estão no chão, ainda fortes e sadias, para que continue a exercer o seu serviço e a sua bondade. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mais uma palavra. Lá na entrada da matriz,